Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje eu vou continuar falando um pouco mais sobre composição. Eu vou fazer o desenho de uma paisagem. A paisagem que eu vou interpretar vai ser essa daqui, esta fotografia. E eu vou fazer algumas mudanças na composição desta fotografia para ficar mais harmoniosa, mais equilibrada e assim a gente vai ter uma pintura um pouco mais agradável de se ver. Então, eu vou fazer basicamente 3 mudanças de composição. A primeira delas vai ser, você pode reparar aí que a linha do horizonte ela está muito centralizada na fotografia e isso não fica muito interessante. Eu vou usar a regra aqui dos terços ou da proporção áurea para fazer a linha do horizonte. Outra mudança que eu vou fazer vai ser no ponto de interesse desta fotografia. Você pode reparar que no primeiro plano aqui existem 3 árvores principais, basicamente aí elas estão no mesmo tamanho e também no mesmo alinhamento. Na composição, este alinhamento de elementos não fica interessante, então eu vou mudar o alinhamento de 2 árvores. Das 3 árvores, eu vou colocar uma como sendo a principal, que vai ser o nosso ponto de interesse, e as outras 2, então, eu vou mudar de alinhamento, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. E outra coisa que eu vou fazer vai ser o tamanho delas, né? Como elas estão basicamente aí do mesmo tamanho, se eu afastar uma, deslocar do alinhamento, consequentemente eu vou ter que mudar de tamanho, né, por conta da perspectiva, né? Quando um objeto que está mais longe, ele vai ser menor consequentemente. Então, é isso que eu vou fazer, vou mudar de alinhamento e mudar o tamanho de 2 árvores também, para poder uma delas aparecer, ficar um pouco mais iluminada, vai ser o nosso ponto de interesse, e as outras 2 vão ficar em segundo plano, né? Não vão chamar tanto atenção assim. Então, essa segunda mudança. A terceira mudança que eu vou fazer vai ser uma mudança de valores nos planos. Esta paisagem tem 2 planos, o primeiro plano e o segundo, basicamente, e o céu. Então, o primeiro plano, em relação ao segundo, você pode reparar que não tem muita diferença de valores. Valores, quando eu falo de valores, eu quero dizer de claros e escuros. Então, os valores do primeiro plano estão muito próximos do segundo. Então, para uma pintura ficar mais equilibrada, mais harmoniosa, então a gente vai fazer uma mudança de valores do segundo plano. Ou seja, o segundo plano a gente vai fazer ele um pouco mais claro e o primeiro plano então mais escuro. A gente vai fazer uma diferenciação maior entre o primeiro e o segundo plano. Então, essas são as 3 principais mudanças que eu vou fazer nesta fotografia para poder ficar uma pintura mais harmoniosa, mais equilibrada. Então, às vezes a gente tira algumas fotos que a princípio você vê e fala assim, não, essa paisagem não está, essa composição não está equilibrada, não vai dar para fazer uma pintura. Mas usando recursos técnicos, como esses que eu estou falando, a gente consegue fazer pequenas mudanças e aí a fotografia, a pintura, ela vai ficar equilibrada. Você pode aproveitar aquela referência para fazer uma boa pintura. Então, acompanhe o desenho, depois eu vou fazer também a primeira etapa da pintura. Nós usamos um método que é o método direto em camadas, que consiste em pintar primeiro as coisas com as cores dos objetos, dos elementos de cada área, de cada plano, e em camadas a gente faz em camadas porque a gente faz uma primeira camada com uma cor local, ou seja, uma cor local é uma cor predominante
daquela área, daquele objeto, depois a gente espera secar, faz então uma segunda camada com os valores mais baixos, ou seja, as cores mais escuras, e depois vem então, depois de seca, vem com as cores mais claras, né, os valores mais altos. Então assim a gente finaliza a pintura. Então, nesta aula eu vou fazer o desenho, vou fazer as mudanças e depois eu vou fazer a aplicação da primeira camada de pintura, que é a cor local de cada área, de cada plano, de cada elemento desta paisagem. Então, acompanhe o desenho, depois acompanhe a pintura e depois eu vou fazer algumas considerações também. Vamos lá. Bom, a primeira coisa então que a gente faz é, eu vou aqui dividir nos terços. Aqui eu vou usar a regra dos terços para fazer esta composição. Então, nesta linha aqui eu vou fazer a linha do horizonte. E aqui eu vou fazer, nessa linha que cruza, eu vou fazer a árvore principal. E nesta outra linha aqui, eu vou fazer a terceira árvore, um pouco maior do que esta. E essa daqui, ela vai servir como ponto de equilíbrio para esta maior aqui. Então essa é a regra que a gente usa, que é a regra da balança romana. Esta árvore aqui vai fazer um ponto de equilíbrio para essa daqui. Vou colocar ela um pouco mais para trás e essa daqui vai ficar também mais para trás. Essa principal no essa vai ser o ponto de interesse, aqui vai fazer o contrabalanço e aqui o terceiro plano com a mudança da linha do horizonte. E assim então vai ficar a nossa composição. Agora eu vou tirar um pouco do excesso do carvão para a tinta não ficar manchada, não manchar a tinta. A gente tira o excesso, mas não tira o desenho. E agora a gente vai fazer então a primeira etapa, a primeira camada de pintura. Vamos lá. A primeira camada de tinta, a gente sempre aplica ela um pouco mais diluída, com o medium,
Ela não vai ficar nem pastosa e também não muito líquido. Bom, finalizada então esta etapa, a aplicação da cor local em todas as áreas, né? A cor local não é a cor que não está nem na luz e nem na sombra, é uma cor intermediária. Nós achamos que este método de construção de uma paisagem, de uma pintura, é muito mais fácil mais controlável. Então, agora a gente espera secar e faz a segunda camada, que é a parte sombreada, e depois espera secar e faz então a parte iluminada. Eu fiz aqui uma pequena mudança, depois que eu terminei a primeira camada, eu percebi que esses pilares da cerca, desta cerca estavam muito altas aqui, e então eu só diminuí aqui, diminuí a altura. Então, as três grandes mudanças que eu fiz aqui na fotografia, no desenho da composição foram aumentar aqui, subir a linha do horizonte para ficar na regra dos terços, e também eu peguei uma árvore dessas aqui e coloquei ela como o ponto de interesse, também na linha dos terços. Essas outras duas aqui, então, eu deixei elas mais afastadas, diminuí o tamanho, que eu tirei de alinhamento e também, consequentemente, afastei e ela diminuiu de tamanho. Então, elas não estão chamando atenção aqui. Outra grande mudança foi separar melhor com cores o primeiro plano do segundo plano. Aqui no primeiro plano, cores mais quentes e também cores mais escuras. Essas árvores fazem parte do primeiro plano, então cores mais escuras. E o segundo plano, aqui com essa mata um pouco mais afastada, e aqui também cores mais degradadas, degradadas com branco e com uma atmosfera azulada, para dar essa impressão de perspectiva aérea, para dar profundidade. Então, essas foram as três principais mudanças que eu fiz na paisagem, que permitiu que eu utilizasse esta referência para fazer uma pintura. Então, se você tem aí alguma paisagem, alguma fotografia que não está muito boa na composição, você pode, usando essas três regrinhas, fazer essas mudanças e aí aproveitar a sua referência para fazer uma pintura. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que isso
incentive você a continuar pintando e melhorando sempre na sua pintura. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos então na próxima aula. Valeu!